Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade, ao nosso assunto de matemática e nós vamos estudar um pouquinho os números primos e números compostos e vamos saber um pouquinho a diferença entre eles, já que nós já iniciamos os nossos estudos sobre os números, os divisores e múltiplos de números naturais. E hoje nós vamos dar continuidade à parte que cabe aos divisores. Quando é que um número é divisível e como é que nós podemos classificar esse número em números primos ou números compostos. Para isso, nós vamos citar alguns exemplos que estão aqui no nosso quadro. Eu tenho aqui o seguinte divisor. Divisor de 1. Qual é o número que divide 1? Somente o próprio 1. 1 dividido por 1 é 1. Por isso que nós afirmamos que o divisor de 1 é só 1. Quem são os divisores de 2? Só dá para dividir o 2 por 1 e por ele mesmo. Ou seja, 2 dividido por 1 é 2 e 2 dividido por 2 é 1. Ou seja, não existe outros números que seja possível eu dividir o 2. Somente o 1 divide o 2 e somente o próprio 2, ele mesmo. Os divisores de 3. Quem divide 3? O 1 e 3. Ou seja, só podemos dividir o 3 por 1 e por 3. Os divisores de 4. Os divisores de 4 é 1, 2 e 4. Ou seja, o 4 eu posso dividir por 1, por 2 e por 4. Os divisores de 5. Só quem divide 5 é 1 e ele mesmo, o próprio 5. Lembrando que essas divisões, elas têm que ser divisões exatas. Divisões exatas são aquelas divisões cujo resto é zero. Os divisores de 6. Quem divide 6? O 1, o 2, o 3 e o próprio 6. Os divisores de 7. Quem divide 7? O 1 e o 7. Os divisores de 8. O 1, o 2, o 4 e o 8. Os divisores de 9. O 1, o 3 e o 9. Os divisores de 10. O 1, o 2, o 5 e o 10 divide 10. Sendo assim, nós percebemos o seguinte. Os números 2, 3, 5 e 7 são números primos. Já os números 4, 6, 8, 9 e 10 são números compostos. Professor, como eu posso reconhecer o número primo? O número primo é todo número que possui dois divisores naturais, distintos, ou seja, o número 1 e ele mesmo. Se vocês perceberem, tanto o 2, como o 3, como o 5 e como o 7, apenas o 1 e ele mesmo é o que divide. Então, uma das características para identificar se o número é primo ou não é justamente essa. Somente o 1 e ele mesmo são divisores deles. Por isso, assim, nesses exemplos que nós acabamos de dar, os números 3, 2, 3, 5 e 7 são alguns exemplos de números primos. Ou seja, já os outros números naturais, que possuem mais de dois divisores distintos, eles são chamados de números compostos, como no exemplo que a gente deu, o número 4, 6, 8, 9 e 10. São alguns exemplos de números compostos. O número 0 e 1, você poderia me perguntar, não são números primos e nem são números compostos. Por quê, professor? Por que o número 0 e o número 1, eles não são nem números primos e nem números compostos?
Porque o único número natural, ou seja, eles são números naturais dos quais não possui 2 ou mais divisores. É ele mesmo. Ou seja, o zero, ele tem infinitos divisores. E o 1, ele só tem ele mesmo como divisor. Ou seja, o único número natural. Outra característica fundamental e importante para nós conhecermos é que o único número natural par que é primo é o número 2. Ou seja, somente o número par 2 é o único número primo que existe na relação de números primos. E o número 0 e 1, ele não é primo e não é composto. Ou seja, quando eu digo número primo, eu estou falando do primeiro número e único número que o divide. Como a própria palavra já diz. O 1 e ele mesmo. Ou seja, todo número que possui apenas os divisores 1 e ele mesmo, quando eu estou dividindo, ele é chamado de número primo. Se o número natural não for primo, ele é chamado de número composto. Ou seja, quando o número não é primo, então ele é composto. E ele pode ser dividido por outros números além do 1 e ele mesmo. Por exemplo, né, eu tenho aqui o 4. Por que o 4 ele não é número primo? Ó? Porque o 4 eu consigo dividir o 4 por 1, por 2 e por ele mesmo. Ou seja, mais de 2 números, além de 1 e ele mesmo, eu consigo dividir o 4. Por isso que ele não é primo. Ele, o 4, por exemplo, é um número composto. E assim, nós podemos também entender um pouco sobre como é que acontece o processo de decomposição de fatores primos. Por exemplo, eu quero decompor esse número 24 aqui, professor. Como é que eu vou decompor o número 24? Para mim decompor o número, eu vou ter que dividi-lo, este número, por fatores primos. Ou seja, como o número 24 ele é par, então eu vou começar pelo primeiro fator primo par, diferente de 1 ou de 0, né? No caso, porque nós sabemos que o 1 ele divide todo e qualquer número natural. O 1 ele é divisível por qualquer número natural. Já o 2, ele é um número primo. Por isso que eu vou começar por ele ser par. Quando eu divido 24 por 2, vai dar 12. Aí 12 é par. 12 dividido por 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. O 3, ele é ímpar. Não dá mais para dividir por 2. Agora eu vou dividir por 3, que é o próximo número primo, que é 3. Dá para dividir. 3 dividido por 3 dá 1. Quando eu termino em 1 na minha decomposição, a decomposição encerra. Ou seja, quando eu estou decompondo o número 24, eu posso escrever o número 24 como uma multiplicação de fatores primos. Ó, 24 é a mesma coisa se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 3. Está aqui. Quando eu decompus ele, eu encontrei esses valores aqui, esses números, esses fatores primos. E quando eu multiplico, ou seja, quando eu multiplico os fatores primos, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Ou seja, 24 eu posso escrever como a multiplicação de fatores primos. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Ou também 24 eu posso escrever como? Como, ó, 2 elevado a 3, ó, porque foi 3 vezes aqui, ó, e vezes 3. Ou seja, 2 elevado ao cubo vezes 3 é também igual a 24. Quando eu vou realizar o cálculo aqui, vou chegar no resultado 24. Ou seja, eu posso escrever o 24 como 2 elevado a 3 vezes 3, ou posso ler assim, 2 ao cubo vezes 3, que é a mesma coisa de 24 quando eu realizo esse cálculo. Então, pessoal,
Para melhor fixarmos esse nosso conteúdo de números primos e números compostos, nós vamos fazer agora um exercício. Até a nossa próxima aula e bons estudos!